O Lago Grayson, em Kentucky, destaca-se por seus altos penhascos de arenito e águas calmas. É um refúgio ideal para o verão. Mas na quarta-feira, 24 de junho, ele se tornou o cenário de um pesadelo. Naquele dia, Marley Kinney, de 19 anos, saiu em um barco tipo pontão alugado com um grupo de amigos. Era para ser apenas um dia despreocupado na água. Mas quando eles voltaram para a marina, Marley não estava no barco. O que se seguiu foi uma corrida desesperada de 4 dias contra o tempo e uma busca por Marley. A busca terminou no domingo, 28 de junho, às 15h45. Foi quando o corpo de Marley foi encontrado perto do lago. Cameron Conley, de 23 anos, era quem estava dirigindo o barco, e também foi ele quem avisou a equipe da Marina que Marley estava desaparecido. Quando os policiais estaduais chegaram, disseram sentir cheiro de álcool e notaram olhos vermelhos. Um teste do bafômetro teria revelado que o nível de álcool no sangue de Conley estava bem acima do limite legal do estado para operar uma embarcação. Mas ainda havia uma grande pergunta sem resposta. O que aconteceu com Marley? O médico legista do estado ainda está tentando determinar exatamente como Marley morreu, mas essa é apenas uma parte dessa investigação. Marley, com apenas 19 anos, fazendo algo que jovens de 19 anos fazem. Você sai para a água e está festejando no barco com seus amigos, mas esses amigos também são testemunhas e são mais de 10. Então, por que não sabemos o que aconteceu aqui? Eu sou Vini Hipólita. Vamos investigar. Preparando o churrasco de 4 de julho, cada um lá em casa prefere de um jeito. Ainda bem. Também temos nossos amigos da QI. E para o 250º aniversário do país, eles estão lançando uma edição limitada do termômetro inteligente QI Sense Stars and Stripes, item de colecionador numerado individualmente. E ele funciona exatamente como o termômetro normal. Pegue a sonda, insira na carne, conecte ao app e pronto. Ele te orienta em todo o processo. Ele te diz quando virar, quando tirar, quando deixar descansar e quando comer. Então, aqui está o que você pode fazer. Você pode garantir sua edição limitada ou qualquer outro produto na Chef QI com 40% de desconto usando o meu código promocional, VPI. É VPI para 40% de desconto na Chef QI. Esses casos, para mim, são extremamente perturbadores, principalmente porque envolvem jovens. Sabe, você está no começo da sua vida. Jovens adultos tentam encontrar seu caminho no mundo, mas não têm chance de viver suas vidas. E eu também vejo isso pela perspectiva da família e dos pais deles, certo? Você não deveria enterrar seus filhos, e é isso que está acontecendo nesse caso. Essa é uma morte tão trágica de Marley. Tanta coisa para esperar. O último ano do ensino médio, sabe, é um grande momento, e realmente deveria ter sido um grande dia. Realmente deveria ter sido um ótimo dia na água. E eu entendo, jovens em um barco, vocês estão festejando, se divertindo. Ahm, E parece que, com base no que estamos aprendendo até agora, a segurança de todos os envolvidos pode não ter sido uma prioridade. Eu entendo, você está em uma lancha de recreio não rápida, mas ainda na água. E neste caso, os promotores disseram que o capitão Cameron Conley era um capitão bêbado. Eles o acusaram de ter esse nível de álcool no sangue. Eles mediram isso. Eles dizem que ele está muito acima do limite legal. E isso é um problema. Se você está no comando do barco, certo, nós acabamos de sair do julgamento de George Pino, onde ele foi considerado inocente em um processo criminal, mas claramente era responsável pelo que aconteceu naquele barco. Quando você comanda o barco, eu entendo, é um pontão, não uma lancha, e você está em um lago, não no oceano. Mas ainda é água profunda. E você sabe, você tem uma situação que é, tenho certeza, divertida, mas caótica. E se você está no comando do barco, sabe que não deveria chegar ao ponto em que ele chegou supostamente, certo? Agora é uma investigação de morte, mas incomum. O Departamento de Pesca e Vida Selvagem está no comando. Eles, sabe, realmente precisam investigar esse tipo de coisa porque acontece, mas não é como se fosse a divisão normal de homicídios vindo do escritório do promotor ou algo assim. Essa investigação é diferente, busca descobrir o que ocorreu. E é uma investigação criminal?
Quero dizer, é sobre isso que se trata. Mas primeiro, você precisa ter uma investigação de morte. E a investigação de morte começa com como essa pessoa morreu. O médico legista precisa fazer a autópsia, certo? Isso é uma parte significativa para descobrir. Ok, o que aconteceu aqui? Foi um afogamento, certo? Acho que essa é a presunção, certo? É que ela se afogou, mas podem haver outras coisas envolvidas. E aí vem a outra pergunta. Bom, por que ela se afogou? Quais são as circunstâncias em torno do afogamento dela? Isso foi um acidente ou foi um crime? Quando um acidente nessas circunstâncias passa a ser crime? Bem, há várias maneiras diferentes. Sabe, se a autópsia revelar algum trauma contundente ou algo assim, e não há indicação de nada disso, certo, até o momento. Mas se realmente viesse assim, então, ok, isso mudaria completamente a situação, certo? Claramente alguém fez alguma coisa. Ela foi parar na água, mas aconteceu outra coisa que a levou para a água. Mas e se não for intencional? Alguém faz alguma coisa acidentalmente. Quando isso se torna um crime? Bem, tem que ser um comportamento imprudente e irresponsável, tipo, você está fazendo algo tão perigoso e sabe que é perigoso, mas faz mesmo assim. Isso incluiria operar esta embarcação, mesmo sendo um pontão, sob influência de álcool ou drogas? Bem, parte disso pode ter a ver com o que eles descobriram durante o curso desta investigação. Vamos dar uma olhada no que o polícia do Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Kentucky relatou até agora. Certo. Esta é uma atualização deles. O corpo de uma mulher recuperado às 15h45 de hoje no Lago Grayson, no condado de Carter, foi identificado como Marley Kinney. A jovem de 19 anos de Ashland, Kentucky, estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira, 24 de junho de 2026. Então, só por aí já é um indicativo de algo que eles terão que lidar nesta investigação. Ela não é encontrada imediatamente. Ela está ou na água ou perto da água por 4 dias. Então, como isso impacta o que pode ser descoberto durante a autópsia e que tipo de evidência os investigadores poderão recuperar? 4 dias não é muito tempo, mas vai ter seu impacto, certo? Com certeza vai ter seu impacto na tentativa de descobrir como e por que Marley morreu. A família e o legista do condado de Carter foram avisados e estiveram no local. A causa da morte será definida pelo Instituto Médico Legal do Estado em Frankfurt. Ok. Os médicos legistas, como sabemos, determinam a causa e a maneira da morte. A causa é o mecanismo de como Marley morreu. Foi afogamento, asfixia, trauma por objeto contundente ou ferimento por arma de fogo, correto? Todas são possibilidades, mas não há indicação de algo além disso. Ter acabado na água, certo? Acho que todos nós estamos presumindo que é um caso de afogamento, mas você não sabe até descobrir com o médico legista. Essa é a causa. Depois vem a circunstância da morte. Foi acidental? É indeterminada, você não consegue dizer. É homicídio, morte causada por outra pessoa? Sabe, há alguma indicação de que alguém teve algo a ver com isso? Então é isso que o médico legista vai tentar descobrir na investigação. Mas se a conclusão for acidental, isso não necessariamente encerra a investigação criminal. Como eu disse, há alguns acidentes que podem resultar em processo criminal dependendo do nível de culpa da pessoa responsável pelo acidente. Agora, se o acidente envolve a pessoa que é a vítima, Marley, ela se afogou acidentalmente, certo? Ela entrou na água e você sabe, algo aconteceu. Ela não conseguiu se manter à tona, não é? Isso é um acidente. Mas se for um acidente em que o barco acidentalmente bateu nela e atingiu a cabeça dela, bem, aí já estamos falando de algo diferente. Se um barco atinge alguém e a pessoa responsável pelo barco está sob influência de álcool ou drogas, de repente você entra no campo de um acidente com potencial responsabilidade criminal. Agora, mais uma vez, não há indícios de que isso ocorreu. Estou apenas sugerindo como uma tragédia pode ser resultado de um acidente ou comportamento não intencional. Ninguém queria que algo de ruim acontecesse com Marley, mas mesmo assim ela morreu. E as ações de outra pessoa contribuíram para essa morte. Agora, outra parte da autópsia será o próprio nível de álcool no sangue dela, certo? Um exame toxicológico da vítima. Ela estava sob influência de álcool?
Isso poderia ser parte do acidente, parte do motivo pelo qual ela não conseguiu se manter na água, certo? Isso também fará parte da investigação. Então, há muitos elementos em jogo aqui. É um caso relativamente contido em investigação, mas há muitas maneiras diferentes disso se desenrolar. Agora eles estão falando sobre o que aconteceu aqui. Agentes de fiscalização ambiental do Departamento de Recursos de Peixes e Vida Selvagem de Kentucky lideraram uma busca exaustiva por Kenny após um boletim de desaparecimento. Uma passageira não retornou com um grupo de amigos em um barco tipo pontão alugado na Grayson Lake Marina. Ok, há uma grande questão aqui. Essa é uma grande questão. Esse é um grupo de amigos. Todos gostam uns dos outros, mas eles saíram e estão festejando. Talvez estejam bebendo sendo menores de idade, certo? Talvez não estejam, tipo, o capitão tinha idade, ele já tem idade suficiente para beber, mas você está pilotando o barco, certo? Então isso é um problema. E a idade dos outros? Então tem esse elemento de preocupação, meu Deus, todos nós estávamos bebendo e Marley não está aqui. O que fazemos? Entramos em pânico, tomamos decisões erradas. No momento em que ela desaparece, antes de pegar o barco tipo pontão e começar a voltar para a marina para avisar o pessoal da marina e pedir ajuda, eu tenho que pensar que pelo menos um desses jovens estava com um celular. Talvez. Eu não sei como é o sinal de celular no Lago Grayson. Mas se houver sinal de celular e os jovens tinham celulares e alguém está desaparecido no barco, será que alguém ligou para o 911? Alguém ligou para o 911. Veja, isso vai me dar uma ideia do clima e o que ocorria no barco. Tipo, eles voltaram e não sabiam que ela estava lá? Eles tentavam descobrir onde ela estava e pensaram que tinha nadado até a margem? Eles decidiram voltar e avisar o pessoal da marina, pois não sabiam onde ela estava. Ou algo mais ocorria a bordo. Como se algo tivesse dado errado aqui. Alguém fez alguma coisa. Todos estávamos bebendo. Vamos ter problemas. Não queremos ligar para o 911. Há algum tipo de mentalidade que pode atrasar? Pedir ajuda que impediria você de pedir ajuda antes de trazer o barco pontão de volta para a marina? Então, quero dizer, acho que essa é uma pergunta importante neste caso. E pode haver uma explicação muito lógica para o que eles fizeram, mas essas são algumas das questões que tenho certeza de que os investigadores vão querer saber. As buscas focaram na água e margem com apoio de órgãos policiais do condado e do estado, socorristas, voluntários e barcos. O corpo de bombeiros também participou. Mergulhadores estavam lá. Sonar, helicópteros, Polícia Estadual de Kentucky, drones, UTVs, ATVs, cães farejadores de cadáveres. Quero dizer, eles trouxeram todo mundo para essa busca, por isso virou um caso de grande repercussão. Ela está desaparecida. Onde ela está? E agora, nesse momento, tudo isso ganha uma perspectiva diferente. Uma perspectiva bem diferente porque é uma grande notícia. Há um empenho da comunidade para encontrar essa jovem, essa adolescente, para tentar salvá-la, encontrá-la. E quando eles a encontram, ela está morta. E agora? Não é como se todo mundo fosse para casa e simplesmente esquecesse disso. Ela está morta. Não, há uma investigação e as pessoas querem saber o que aconteceu e por que aconteceu. Obviamente, a família está preocupada com isso, mas todo mundo está preocupado com isso. Mais de 50 voluntários locais estavam lá. O caso segue em investigação. Quem tiver informações deve contatar a Divisão de Fiscalização de Pesca e Vida Selvagem do Kentucky. Quem terá informações sobre isso? Quem? As pessoas que estavam no barco pontão, antes de tudo. Todos são testemunhas disso. Parece que com 10 pessoas, pelo menos 10 pessoas nesse barco pontão, as respostas sobre o que aconteceu deveriam aparecer rapidamente. Assim, ela foi para cá, ela foi para lá e essas respostas podem fazer parte do registro, mas parece que é um caso fácil de resolver. Se você conversar com todas as testemunhas e perceber meio que um tema comum, obviamente todas as pessoas no barco vão ter uma perspectiva diferente do que exatamente viram, do que ouviram. Mas deve haver algum tipo de fio condutor que deve estar conectado à verdade do que aconteceu.
Há testemunhas por toda parte. Todos estavam no barco. Quando ela saiu do barco? Onde ela estava? Como estava agindo? Com quem estava? Quando ela saiu? Quando você percebeu pela primeira vez que ela tinha sumido? Por que devolveu o barco à Marina? Por que não ligaram para o 911? Essas perguntas devem ser respondidas por quem estava no barco. Quem mais pode ter informações? Se houver qualquer indício de encobrimento, e não há indicação disso, mas se algo mais tiver ocorrido, e você tem jovens que podem ser considerados adultos, mas ainda são, sabe, têm 18, 19 anos de idade, e eles estão contando para os pais ou para os amigos outra coisa que aconteceu e que não estão contando para os investigadores, tipo, isso é o que realmente aconteceu. A pessoa que ouve isso pode ser alguém com informações que pode ligar. E é por isso que você divulga isso. Qualquer um com informações, certo? Sabemos quem deveria ter a informação, mas essas pessoas podem estar contando algo diferente para outros. Eles aguardam que essas pessoas se apresentem. Então, como eu disse no começo, é trágico. Veja o que estamos ouvindo da Fox 56 em Lexington. Eles falam sobre as acusações feitas contra o capitão do barco de 23 anos. De acordo com os documentos do tribunal, Cameron Conley alertou a Marina que não conseguia localizar uma passageira que estava em seu barco. Eles foram enviados. Os policiais notaram que podiam sentir o cheiro de álcool. Conley disse que havia bebido e concordou em fazer o teste do bafômetro. Está colaborando e gosto disso. Os registros de prisão mostram que o nível de álcool no sangue dele foi de 0,137, quase o dobro do limite permitido em Kentucky. 20 minutos depois, o teste indicou 0,135, então começou a diminuir. Ele foi preso por operar um barco sob efeito de álcool levado ao centro de detenção do condado de Carter, já liberado e com audiência marcada. Ele disse que faria o teste do bafômetro Breath of Lives e está cooperando. Para mim, isso só traz boas notícias. Temos alguém desaparecido, mas não é um grande encobrimento. E ele sabe, eu tenho que admitir que estive bebendo, e ele sabe que vai se meter em encrenca, certo? Tudo bem. Eu enfrento as consequências, né, por estar sob efeito de álcool. E nesse momento você precisa fazer de tudo para passar toda a informação, toda a verdade aos investigadores, porque até ali eles ainda estão procurando por Marley. Então, a reação dele a tudo isso parece que, ok, ele está fazendo a coisa certa depois do ocorrido, né? Depois que Marley desaparece. A outra parte disso é a cena, certo? A cena da morte é este lago. Aqui estão algumas informações sobre o Lago Grayson. Um lugar muito popular para fins de semana de verão, feriados e festas de barco, certo? Então a gente sabe disso, né? Como em muitas comunidades, se há lagos onde você mora, você sabe quais são os lagos para onde as pessoas vão sair de barco pontão e se divertir na água. Você observa a água, que parece bem calma. Mas deixa eu te contar, esse lago chega a ter 18 metros de profundidade. Então é um lago muito fundo. A profundidade média é de cerca de 6 metros, então não dá para pular do barco e ficar em pé. Onde estiver, será preciso nadar e se manter à tona. E eu acho que essa é outra parte importante dessa investigação. Também é um lago um pouco extenso. 1.500 acres, você tem alguns penhascos íngremes e tem enseadas. Então você pode imaginar que quando eles estão fazendo a busca aqui, há muitos lugares para verificar, muitos lugares para olhar. Outro fato importante para essa investigação, certo? Tenho certeza de que o Departamento de Vida Selvagem sabe disso. Há até 3 afogamentos por ano, em média, no lago. Então, isso não é incomum, isso não é algo inédito. Pessoas realmente se afogam no lago, mesmo parecendo águas calmas e tudo mais. Isso pode ter sido o resultado de tudo isso, que ela se afogou, foi um acidente, e ela simplesmente, sabe, não percebeu o quão fundo era a água. Ou ela ficou cansada, ou talvez ela tenha bebido um pouco de álcool, e isso prejudicou a capacidade dela de se manter à tona. Tudo isso pode ser o que aconteceu aqui. E pode muito bem ter sido um acidente e uma morte incrivelmente trágicos, sem nenhuma responsabilidade criminal. E, de novo, como iniciei isso, para mim, trata-se da família e da perda que enfrentam.
A irmã se manifestou no Facebook após a outra ser encontrada escrevendo: Olá, pessoal. Vai ser difícil de ler, serei breve. Minha irmã foi achada morta. Algumas pessoas comentam isso e não gosto que compartilhem, já que não são da família e agem como se fosse problema delas. Eu perguntei para minha mãe e tudo mais se estava tudo bem postar isso. E eu não sei se já saiu alguma informação oficial ou não, mas ela foi encontrada na água. Restringi os comentários só para amigos. A postagem foi editada depois. Agradecemos muito a todas as equipes que ajudaram na busca, as orações e a quem se ofereceu para ajudar. Provavelmente faremos um comunicado oficial sobre tudo isso em uma data posterior. Então, por favor, não espalhem especulações sobre como ela morreu. Eu acho isso desrespeitoso. Do nosso ponto de vista, estamos cobrindo a investigação sobre a morte, se há ou não responsabilidade criminal, o que pode ser, quais são as possibilidades, como um acidente pode se tornar um crime. Mas, como venho dizendo durante todo esse tempo, estamos esperando ouvir do médico legista. E isso realmente pode ter sido uma morte acidental muito trágica. Nossos pensamentos e orações estão com a família de Marley. É isso por enquanto. Eu sou Vini Politan. Muito obrigado por assistir. Até a próxima e enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.